Olá, oitavo ano. Vamos fazer a nossa revisão de artes, tá bom? Primeiro capítulo, nós vamos revisar o primeiro e o segundo capítulo, tá ok? Que é justamente para vocês resolverem as atividades, para a gente poder ter uma avaliação do que você aprendeu, do que você vai fazer, tá ok? Artes tem vida? Tem. A arte tem vida. Nós vimos que a representação da arte, e no livro de vocês tem falando sobre Frida Calderon. Frida Calderon é uma pintora mexicana e que ela retratou muito a vida dela. E aí ela fez muitos autorretratos dela, e ela pintou muito a vida dela. Se vocês verem no livro de vocês, vocês vão ver até a parte quando ela estava doente, ela retratou também a pintura dela. E você vai ver a família dela, a árvore da família dela. Então ela pintou muito a família dela. E tem uma frase que eu vou ler para vocês, que diz assim: eles pensaram que eu era uma surrealista, mas eu não era. Eu nunca pintei sonhos. Vocês lembram do movimento surrealista, que é aquele que pinta os sonhos, aquelas coisas que as pessoas sonham e vai, aquelas cabeças soltas, pessoa voando? Pronto, então ela disse que não é, todo mundo pensava que ela era surrealista, mas ela não era. Ela pintava, aí diz assim, ó, eu pintei minha própria realidade. Frida Calderon. Então, como ela pintou a própria realidade, ela pintou o seu dia a dia. Então ela pintou a frente da casa dela, as exposições das roupas dela era muito extravagante, ela usava muitas cores, né? Muitas cores. Se você assistir aquele filme mexicano de caveira, né? Aquelas coisas, no México tem aquela homenagem que eles fazem aos mortos, não é? Que eles fazem o culto aos mortos, que eles vão para o cemitério levar comida e fazem aquela festa. Então, o mexicano é isso, é desse jeito. E aí, ela pintava muito autorretrato. O que é o autorretrato? É a forma do pintor pintar a si mesmo. Então, ele pode botar... Então, você vê que alguns pintores... Van Gogh se pintou o seu autorretrato, né? E muitos outros pintores fizeram. Então, ela pintou o seu autorretrato também. Frida Calderon, né? E ela vai colocando os aspectos físicos. Aí da arte também tem na Bienal de São Paulo, Paulo Busch, ele pegou, fez o quê? Se apresentou na Bienal com um cartaz na frente e um cartaz atrás, e dizia o que é arte e para que serve. Então ele botou isso, o que é arte e para que serve, e saiu desfilando. E todo mundo olhando, isso é arte, isso ele fez arte. Ele fez toda essa parte. Então, a arte é tudo aquilo que representa, que a gente retrata, ou em forma de desenho, ou em forma de música, ou em forma de dança, ou em forma de representação. Tudo isso é arte. E a arte, ela vai representar tudo isso. E aí ela pode vir de uma forma imaterial e de uma forma material. O imaterial é justamente aquela arte em que eu vejo por exemplo, uma exposição, o carnaval, as fantasias, aquilo tudo é imaterial. O material, uma pintura,
uma escultura, nós chamamos de estátuas, né? Então, isso são artes imateriais. E aí, vocês vão ver que a arte, ela engloba tudo isso. E aí, todo o primeiro capítulo vai justamente ser pintado, ser tratado com a vida da Frida. Mas aí, tem um processo que você vê hoje em dia, a tecnologia está tão desenvolvida, não é isso? Que a gente vê as pessoas pintando com o lápis na boca e pinta todinho. Quem não pode, tem uma pessoa que ela está acamada e ela pinta com os pés. Eles botam a tela e botam os pincéis no dedão dela, no dedão no outro, e ela segura e ela vai pintando, não é isso? Tem aquelas representações de arte, não sei se vocês já viram na internet, se vocês viram, vocês podem ver aquelas pessoas que teve um homem que eu vi, que ele, coisas extravagantes, excêntricas, né? Que ele pegou, botou um ventilador, aquele ventilador grande que é botado nos cinemas para fazer ventania, para fazer chuva. Ele botou um ventilador daqueles grandes, colocou uma tela bem grande e ficou jogando tinta na frente do vento. E o vento jogava a tinta na tela e aí formou uma obra de arte. Se você ver, tem macaco que pinta, elefante que pinta, não é isso? Se você fizer, por exemplo, você pega uma folha de papel A4, aquela branquinha, você passa tinta nas patinhas do gato ou do cachorro e manda ele passar. Acabou a tinta, você passa e manda ele passar de novo. Olha aí, você fazendo arte, né? Então a arte é justamente isso. Você pode pintar de várias formas. De várias formas. Na parte da escultura, nós temos a Papieta, que é de Miguel Ângelo, que está lá na Itália, né? Então você vê logo aqui a Papieta, ela é de mármore, e você vê nessa parte aqui, ó, você vê a representação da fidelidade dos movimentos e dos traços. Você vê que é a figura de Jesus nos braços da mãe dele, da Maria. Então, você vê a fisionomia, os traços dos músculos retorcidos. Então, você vê tudo isso, que é a parte do renascimento. É a parte quando a arte volta de novo, a parte do renascimento. E também a parte do afresco, que está no teto da Capela Sistina, também lá na Itália. E aí você tem justamente a criação a criação de Adão, que é em afresco. Você vai ver isso no seu livro, na página 14. Mas aí você tem o Renascimento, que é o movimento artístico, cultural e científico que nasceu na Itália nas primeiras décadas do século XV. Suas principais características são o retorno à arte clássica da Grécia e de Roma e a inspiração nessa arte para a criação que reflitam a valorização do homem e da natureza. Então, o Renascimento, ele valorizava o homem. Se você pegar as obras renascentistas, você vai ver que eles valorizam muito os detalhes. Miguel Ângelo, você vai ver isso nitidamente. Você vai ver os desenhos dos músculos, como é que fica a posição e tudo do músculo em decorrência do movimento que ele está fazendo. O afresco, que também foi muito usado, é a técnica da pintura realizada em muros
paredes e tetos, não é pichação, nem grafismo, é afresco, sobre uma base de gesso, geralmente recém-aplicada, com uso de tinta à base de água, o que fará com que se dê a absorção da pintura pela superfície onde é aplicada. Então, o afresco ele é pintado com a parede úmida, mas a parede que você, por exemplo, o reboco. Se você quiser fazer um afresco no muro da sua casa ou na sala da sua casa, se estiver em construção, você bota e antes que seque, você faz o seu desenho e joga as tintas, tudo à base d'água. Você joga as tintas e ali, quando secar, vai ficar um afresco. Só que as cores não vão ficar nitidamente. Viu? Mas você aí, você fazendo aqui também na sua casa, redecorando a sua casa, não é isso? E aí nós temos, no segundo capítulo, o cotidiano por meio da arte. E o cotidiano, o que é? Você vai ver logo, nas primeiras páginas, você vai ver que os pintores, o pintor Héctor Júlio Paride Bernardo, não Bernardo, Bernardo, ele pintou a situação das mulheres lavadeiras, dos barqueiros, dos jangadeiros puxando a jangada, de uma feira onde as pessoas iam comprar e vender o peixe. Então você vai ver que é o cotidiano. Você passa num canto, vê pessoas trabalhando, você tira uma foto. A fotografia, vocês já sabem que a fotografia agora também faz parte do movimento artístico, né? Então você vai retratando o cotidiano. E aí, em toda essa parte, você retrata o cotidiano, não é? Na praia, no cotidiano do dia a dia. E aí nós temos Henri Nelson, que fez justamente um piquenique. Ele pintou o piquenique e você vai ver os detalhes. E, gente, quando vocês observarem essas obras, vocês observam os detalhes das sombras, das cores. Se possível, vocês podem até olhar com uma lupa para vocês verem a época em que foi pintado. E daí você vai ter detalhes do que justamente foi pintado na época da pintura. E aí você vai ter várias retratações, não é? De algumas atividades do dia a dia. E aí você vai ter sugerido filmes, cenas, Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, que era todo na mímica. E você vai ver muitas vezes os dados. Charlie Chaplin nasceu em Londres, foi autor, diretor, dançarino e produtor, e que até hoje a gente ainda se desenvolve, a gente ainda se alegra com filmes de Charlie Chaplin. E aí você tem Gabriel Pensador, que é um cantor carioca. Ele se consagrou representando o rap, né? E ele tem justamente, ele diz assim, fica por aí, eu não sei rap, né? Então vou ler, mas você pode, na hora que você for ler o seu, você pode cantar no estilo rap. Diz assim, fica por aí, que é o melhor que você faz. A vida por aqui tá difícil demais, viu? E a Pitty, vocês sabem quem é a Pitty, aquela cantora também? Diz assim, ela diz outro verso da Pitty: pense, fale, compre, beba, leia, vote, mas não se esqueça, use, seja, ouça, diga, tenha, more, gaste,
viva. Então você vê que a música também trata de assuntos do cotidiano, do dia a dia, não só a arte pintada, mas a arte falada, a arte cantada, porque todo compositor é um poeta. Isso são poesias que eles fazem. E aí, esses dois trechos dessa poesia estão retratando o dia a dia, tanto o Gabriel Pensador como a Pitty, né? Então você vai o quê? Você vai reler esses capítulos, ouvir bem esse vídeo e depois resolver a atividade que você irá receber, tá ok? Até o nosso próximo encontro.